Olá, meu nome é Eudes Baiman, sou professor da Universidade Estadual do Ceará. Estamos de volta à TV G-Post para recomendar alguns livros que estão na fronteira entre a política e a literatura. Então, hoje nós vamos recomendar 5 obras que foram lançadas de 2017 para cá. A primeira é o volume editado pela Expressão Popular chamado Revolução, Arte e Cultura, de Anatoly Lunacharsky. Lunacharsky, como vocês devem saber, foi, na Revolução Russa de 17, o comissário do povo para a cultura e a educação, cargo que ocupou ao longo de toda a década de 20. É mais célebre pelo impulso que deu ao movimento de arte proletária, o Prolet Kult, um movimento bastante controverso, que, do ponto de vista teórico, contou com a oposição de Trotsky e de Lenin, mas que Lunacharsky considerava como uma das vertentes que a liberdade de criação permitida pela Revolução Russa deveria acolher. O Prolet Kult, no que tinha de voluntarista, no que tinha de alheio à discussão teórica das determinações socioeconômicas para o surgimento de uma nova cultura, de uma literatura, de uma música, de uma dança, identificada com as profundas transformações que a Revolução de Outubro trouxe, ele teve o grande mérito de incentivar e de mover enormes massas de homens e mulheres, na maioria jovens, que buscavam aprender o ofício literário. Então, o livro de Lunacharsky trata, em grande parte dele, da experiência do Prolet Kult, mas também traz ensaios interessantes sobre teatro, cinema, literatura e crítica literária, sempre numa perspectiva do materialismo histórico. É um volume que merece ser lido e eu recomendo que vocês comprem esse livro, leiam, porque, de fato, ele traz uma contribuição atual, contemporânea, ao debate sobre marxismo, cultura e literatura. Segunda obra que eu gostaria de recomendar, digamos que não é de um autor estritamente marxista, é do famoso escritor inglês George Orwell, mais conhecido pelo seu clássico distópico 1984 e pela sua sombria alegoria da Revolução Russa, a Revolução dos Bichos. Este volume, entretanto, é um volume de ensaios publicados na imprensa inglesa, particularmente na imprensa liberal inglesa, em que George Orwell trata sob diversos ângulos do fenômeno do fascismo. A grande novidade que esse livro traz para o entendimento do fascismo é que ele traz textos escritos no calor da hora. Não são textos de questões vistas em perspectiva. São impressões, são percepções de Orwell acerca do fenômeno do fascismo no momento em que ele estava acontecendo. Isso traz uma enorme riqueza para os que agora ainda consideram útil, e de fato é extremamente útil, o estudo do fascismo em face da situação mundial e da situação brasileira. Os ensaios enfechados nesse livro, O que é o Fascismo e Outros Ensaios, são textos que tratam da questão política, mas tratam também do problema do fascismo sob a ótica das obras literárias, cinematográficas e teatrais que estavam em cartaz ou que estavam surgindo naquele momento na Inglaterra e sobre os quais o Orwell faz textos críticos com uma grande verve, muito penetrantes, e particularmente eu queria chamar a atenção de vocês na leitura desses ensaios para o fato de que Orwell é capaz, no momento mesmo em que o fascismo estava se colocando no cenário político, de criticar a posição da burguesia e do liberalismo diante do fenômeno do fascismo, denunciando o caráter impotente, o caráter teatral da oposição liberal ao fascismo. Então, é um livrinho muito interessante, organizado pelo antigo editor do Pasquim, Sérgio Augusto, e que também merece a leitura de vocês. A terceira obra que a gente gostaria de recomendar
é um livro lançado pela Expressão Popular no ano de 2012, então esse já está um pouco fora desse período das comemorações dos 100 anos da Revolução Russa, mas é um livro que trata justamente dos escritos do marxista peruano José Carlos Mariátegui acerca da Revolução Russa. Também é um conjunto de ensaios curtos em que Mariátegui aborda problemas da Revolução Russa, ou advindos do advento da Revolução Russa, problemas relativos à política internacional da época, mas também um outro conjunto de ensaios dedicados às obras literárias que surgem no empuxo da Revolução Russa. Provavelmente, não posso assegurar isso, mas provavelmente José Carlos Mariátegui deve ter sido o primeiro ou um dos primeiros autores a tratar da literatura nascida no pós-1917 na Rússia. Várias obras que ele apresenta e critica não tinham sequer edições em espanhol, e ele as critica a partir das suas versões em italiano e em inglês, que eram línguas que o Mariátegui também dominava. Então, é um volume muito interessante. Além dos textos dedicados à política internacional, às tensões mundiais daquela época, além dos textos dedicados aos reflexos da Revolução Russa de 17 na literatura, Mariátegui também traz nesse volume alguns perfis de personalidades da Revolução Russa, como Lenin, Trotsky, o próprio Anatoly Lunacharsky e outros. Portanto, um livro de grande interesse, na medida em que ele inaugura a crítica literária acerca de obras pós-revolucionárias da União Soviética, em que ele também nos traz o clima, a atmosfera da situação política mundial, a época mesmo dos anos imediatamente subsequentes à Revolução de Outubro, e no sentido de que ele nos traça perfis bastante interessantes dos protagonistas do processo revolucionário de outubro de 17 na Rússia. O quarto livro que gostaríamos de recomendar é um livro que a Boitempo lançou em 2017, Escritos de Outubro, que é um dos mais alentados volumes sobre a relação entre a intelectualidade e o processo revolucionário na Rússia. Essa relação sempre problemática, sempre conflituosa, sempre contraditória das camadas intelectuais com a Revolução é apresentado nesse livro através de um conjunto extremamente bem selecionado de textos da época que não ultrapassam, inclusive, o ano de 1922. Então, o organizador Bruno Barreto Gomide teve o cuidado de fazer essa demarcação bastante rígida no tempo para captar daquele momento textos de escritores que expressam a sua relação imediata, a sua relação contemporânea com os processos revolucionários. A qualidade dessa coletânea reside justamente no fato de que ela foge radicalmente de qualquer perspectiva apologética. Ela permite ao leitor fazer o seu próprio juízo sobre os problemas principais da Revolução Russa, através do confronto de textos de defensores da Revolução, de alguns dos protagonistas da Revolução, mas também de textos dos companheiros de viagem, daqueles artistas e escritores que participaram do processo revolucionário sem tomar para si a tarefa de fazer a revolução. E inclui, inclusive, uma certa literatura dos que depois emigraram da Rússia, uma literatura que a gente poderia chamar de autores de direita, formando então um painel que permite ao leitor uma excelente visão crítica do momento revolucionário sob a ótica do que os artistas daquele momento produziram. Finalmente, para concluir, trago uma obra já lançada há mais tempo, de 2005, A Paixão e a Exceção, de Beatriz Sarlo,
uma estudiosa, antiga professora de literatura da Universidade de Buenos Aires, e que se coloca de maneira, digamos, se tomarmos um sentido bastante amplo, no campo da crítica marxista. Contudo, Beatriz Sarlo não se localiza entre os autores marxistas que se colocam, digamos, no terreno estritamente preso à obra e à escrita de Marx. Ela se permite voos mais independentes, ela se permite voos mais distantes das formulações teóricas estritamente marxistas. Esse livro em particular é muito interessante, por isso que eu estou recomendando, porque através de um conjunto de ensaios que vão do perfil biográfico à crítica literária, um painel do que a autora considera a personalidade nacional argentina. Para Beatriz Sarlo, a história argentina ela é marcada pela fúria, ela é marcada pela paixão e ela é marcada pela tragédia. Esses três elementos, fúria, paixão e tragédia, transparecem no livro através da trajetória da legendária primeira-dama argentina, Eva Perón, em confronto com alguns textos de Jorge Luis Borges, tendo como pano de fundo, em alguns momentos, a atividade do grupo guerrilheiro peronista Montoneros. O caráter apaixonado, que, segundo a autora, percorre a história argentina, se faz representar de maneira muito explícita e de maneira muito enfática em um episódio da juventude da autora, o momento em que, em 1970, os montoneiros sequestraram um dos principais dirigentes do golpismo de direita na Argentina, Pedro Aramburu, e, entre outras exigências políticas, eles incluíram o resgate do cadáver de Eva Perón, que os golpistas tinham sequestrado. Para a autora, esse fato foi um fato marcante na vida pessoal dela, porque revelou a ela, porque colocou à frente dela essa dimensão afetiva, passional da política argentina, que tem na figura de Evita Perón e do culto peronista à sua imagem, inclusive até hoje, uma expressão bastante enfática. Então, são 5 obras bastante interessantes para aqueles que pretendem se aprofundar na crítica marxista e muito na perspectiva de que a crítica marxista não dispensa o conhecimento e a absorção do conjunto das produções, do conjunto das abordagens que se tem no campo da teoria literária e da crítica literária, fazendo desse conjunto de influências a argamassa, a matéria-prima para o desenvolvimento de uma atitude crítica, de uma perspectiva crítica, de uma abordagem efetivamente dialético-materialista. São as nossas sugestões de hoje, espero que vocês aproveitem.